chegou a hora em que a fome aperta. E eu, humildemente, dona Carol, vou ter que dizer que queria pedir um pouquinho da sua marmita. Não dá pra dividir comigo? Tá difícil de aguentar hoje. Edu, é verdade, né? Porque não é qualquer um, é ou não é, que consegue sentir o cheirinho de uma linguiça assando na churrasqueira e não ficar com vontade, não é? Vou dizer outra coisa, difícil mesmo, gente, é comer pouco. E daí começam as polêmicas, vai vendo. Apesar de deliciosa, a linguiça tem muita gordura e não faz parte de um cardápio de quem quer uma alimentação saudável. Ou será que faz, dona Carol? Acho que, Edu, o segredo é sempre equilíbrio, não é? A gente não precisa comer todos os dias, não é? Chiando na chapa. Naquela pizza de sábado à noite ou no churrasco em família. Feita a partir de uma mistura de carnes, a linguiça já é tradição na mesa do brasileiro. Que o diga a nossa famosa feijoada. De uns tempos pra cá, a linguiça também ganhou versões à base de vegetais e grãos. São as opções veganas. Pergunta para responder rapidinho. Qual o jeito mais gostoso de comer linguiça? Por exemplo, linguiça toscana, que é a mais comum no Brasil. Fica mais gostoso assim, tipo churrasco, forno ou chapa, ou tipo aperitivo bem acebolado assim, hein? Mas tem gente pensando, né? Eu só gosto de linguiça bem saudável. Como assim, linguiça bem saudável? De frango, por exemplo, é mais saudável? Será? Mito ou verdade? É mito, porque ela tem também, como as outras linguiças, tem gordura, elas têm conservantes. Tem ainda a linguiça cuiabana, que apesar do nome, nasceu no interior de São Paulo. Eles acrescentam, além das carnes, colocam um pouquinho de leite na composição da linguiça. Por falar em composição, vale a pergunta: a linguiça é muito calórica? São muito calóricas porque você tem que juntar a caloria que vem da proteína e a caloria que vem da gordura. Ou seja, vale a pena, só não pode exagerar. Que tal dar uma sofisticada e aprender a fazer um ragu de linguiça? Um ragu seria uma carne de panela ensopada. Não é nada complicado, então. Numa panela, o chefe refoga cebola roxa, adiciona tomate, alho e pimenta dedo de moça. Na sequência, ele coloca as linguiças, já sem as tripas. Tempera com orégano e caldo de frango. Eu vou deixar isso cozinhar bem devagarzinho, porque o segredo do ragu é cozimento lento. Enquanto o ragu cozinha, o chefe finaliza a polenta que estava pré-pronta. Ragu quase finalizado, ele acrescenta a salsinha. Eu não gosto de colocar a salsinha muito cedo, porque ela perde todo o gosto dela. Aqui com orégano e salsinha, vai ser uma delícia. E só agora ele experimenta para acertar o sal. A montagem é muito simples. Chefe Alain coloca a polenta cremosa, o ragu e finaliza com salsinha. Agora, para incrementar o tradicional pão com linguiça, o chefe prepara um choripan com chimichurri. Então, se a gente deveria traduzir esse chimichurri, seria, entre aspas, uma vinagrete. Essa vinagrete chique leva cebola roxa, tomilho, alecrim, salsinha, pimenta calabresa, vinagre, azeite, sal e pimenta do reino. E aqui a gente está com uma textura de vinagrete. E vamos deixar descansar um pouco. Enquanto isso, ele corta as linguiças no meio e coloca numa frigideira pré-aquecida. A linguiça agora está do ponto que me agrada. Então a gente deve deixar ela suculenta, dourada, um pouquinho crocante, mas não devemos ressecar. Isso que é muito importante. E qual a melhor maneira para se consumir linguiça? O ideal sempre é assado, cozido ou assado. No pão, ele coloca o chimichurri e as linguiças.
Aqui, vamos fazer isso. Eu duvido que você não ficou com vontade, hein? A técnica é milenar. E o resultado são linguiças com sabores únicos. Eu tô falando da charcutaria. Já ouviu falar? Charcutaria deriva da palavra francesa charcuterie, onde char quer dizer carne, cut quer dizer cozida. Trata-se do ofício de se fabricar produtos derivados de carne, como salsicha, mortadela, linguiças, presunto, bacon, patês. Entre as linguiças mais consumidas aqui na charcutaria está a calabresa fresca. A gente vai usar corte de pernil, corte de panceta, que é a barriga, parte mais nobre. Nós vamos fazer um blend com essas duas carnes, respeitando aqui o percentual de gordura entre 20% e 30% do peso da carne. Edson tempera a mistura com sal, alho em pó, pimenta do reino e pimenta calabresa. Eu vou saber que ela está no ponto quando eu fizer esse teste aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho da massa, fazer uma bolinha, vou achatar ela aqui na minha mão, ó. E quando eu faço assim, ela tem que ficar grudada. Se ela cair muito rapidamente, eu preciso mexer mais para dar mais liga na massa. O próximo passo é embutir. O chefe usa a tripa de suíno salgada. Depois de lavada, ela fica 12 horas de molho na geladeira. Assim, cria uma textura mais elástica. Uma dica é você pegar um pouquinho da massa aqui, ó, e colocar dentro do funil. E a gente vai apertando ela aqui para fazer a saída aqui da massa. Ó, dessa forma, a própria carne e a gordura vão lubrificar a tripa para ela correr com mais facilidade aqui, ó. Tá vendo? Ó. E veste ela até o final. Aí chegou aqui no final, a gente vai dar um nozinho simples, tá? Processo totalmente artesanal. E por falar nisso, Angélica Roberto entrou lá no nosso Instagram, @domingoespetacular, para deixar uma dúvida. Essa capinha que envolve a linguiça não faz mal à saúde. Mito ou verdade? Verdade. Ela não faz mal. Você pode consumir a capinha porque ela é comestível. Mesmo aquela que é sintética, que a gente utiliza geralmente nas linguiças veganas, pode ser consumido. Outra receita tradicional na charcutaria do Edson é a linguiça toscana. A diferença da toscana para a calabresa é que aqui não vai pimenta calabresa e a moagem aqui é mais fina, né? A gente na calabresa tinha pedaços mais pronunciados e aqui a gente está com ela bem moída já. O processo de mistura é bem parecido. No lugar da pimenta calabresa, entra a biquinho. Outra diferença aparece na hora de embutir. A toscana normalmente é vendida em gomos e a calabresa em formato de argolas. Agora a gente vai ensinar aqui como fazer o gomo, tá? Que é o clássico da toscana. Então eu estabeleço aqui um padrão de tamanho, né, para o meu gomo, do jeito que eu achar melhor. Eu vou estrangular ela aqui desse lado, ó, e vou fazer um giro da linguiça nesse sentido. O próximo, a gente vai estabelecer um padrão aqui do mesmo tamanho do primeiro gomo, vou estrangular de novo e esse gomo eu vou girar ao contrário do outro, ou seja, é um para lá, um para cá. Enzo tem intolerância alimentar. Ele não pode consumir produtos industrializados. A mãe dele, Ana Cristina, passou a criar receitas adaptadas para o filho. A mais famosa é a linguiça vegana. No começo, para ele, foi muito difícil. Perguntavam para ele, a linguiça é gostosa, Enzo? Ele... Hoje as coisas mudaram. Enzo começou a apreciar a alimentação saudável. E não só ele. Virou um hábito da família. Para fazer a linguiça vegana, Ana Cristina mistura na panela azeite, cebola, pimentões, cenoura
e raiz de bardana, que é uma planta medicinal. Vamos jogar o grão de bico, páprica picante, a gosto. Pode ser páprica picante e páprica doce também. Hora do feijão. Segundo Ana, é ele quem vai dar a liga aos ingredientes. Gente, uma dica. Para chegar no ponto, você tem que amassar, mas o bacana da linguiça vegana é sentir os grãos. Então, por isso que tem o grão de bico, tá? Para você mastigar. Como o prato é vegano, a Ana substitui o ovo pela goma xantana, um alimento muito usado por intolerantes ou alérgicos ao ovo. A receita é finalizada com azeitonas e linhaça. Para fazer a linguiça, Ana usa um filme plástico. Ela decora com cheiro verde e farinha de linhaça e molda com recheio. E aí o formato, você deixa no formato de uma linguiça. Você leva no freezer, tá? Por 1 hora. Depois você pode estar levando na frigideira para dar uma seladinha. Os sinais da cultura germânica estão por toda a parte. Pomerode é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Desde os primeiros imigrantes, as receitas da culinária típica são passadas de geração em geração. Foi assim com a doceira mais famosa da cidade, Dona Hanna Loura, de 62 anos. Eu comecei já aos 7 anos de idade e eu tive que estar ajudando minha mãe. Aí eu fui aprendendo. A receita surpreendente que viemos conhecer em Pomerode junta 2 símbolos da culinária alemã, a cuca e a linguiça. A ideia surgiu durante os preparativos para a festa de aniversário da cidade alguns anos atrás e segue uma tradição da culinária local. Os descendentes de alemães costumam comer a cuca de farofa doce acompanhada de linguiça. Já a receita da Dona Hanna Loura mistura os ingredientes. A receita fez tanto sucesso que acabou copiada pelas confeitarias da cidade. Bastam 15 minutos no forno e está pronta a cuca de farofa doce com linguiça. Vamos ver como é que ficou. Em Portugal, uma linguiça muito consumida é a alheira. Ela deriva da linguiça típica portuguesa, mas a carne de porco é substituída pela carne de aves. Segundo a história, o alimento foi criado pelos judeus, que se refugiaram em Portugal fugindo da Inquisição espanhola. Como eles não comem carne de porco, inventaram uma linguiça feita de carne de aves. Não demorou muito para a alheira cair no gosto de todos por aqui. Hoje, o prato típico do norte do país é uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa e pode ser encontrado em restaurantes de todo o país. Com o tempo, a alheira sofreu modificações e passou a levar também carne de porco. Este restaurante em Lisboa mantém a tradição e serve a chamada alheira de caça. Deixar ali a ficar crocante por fora e siga para a mesa que o cliente está à espera. Servida na maioria das vezes com ovo, verduras e batatas, a iguaria também já é atração turística. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela para conferir 2 receitas deliciosas feitas especialmente para o nosso canal da internet. Tem bolinho de linguiça e arroz de linguiça. Se preferir, acesse r7.com/canal Domingo Espetacular.